Olá, queridos! Vamos para mais um vídeo. E antes, deixa eu lançar uma imagem aqui, ó. Viram essa imagem? Para um pouquinho aí e me diz o que você consegue enxergar, o que essa imagem representa na sua vida. Será que você já teve em alguma situação assim, que você trabalhou e não viu resultado? Que você orou, mas não viu mudança nenhuma? Se você tá frustrado só de ver essa imagem, então não fique assim. No vídeo de hoje, nós vamos falar, sobre o capítulo 9, a perseverança da intercessão. Mas antes da gente partir para a leitura, se inscreva no nosso canal, ative aí os sininhos, as notificações, sininho na opção todas, para que todos os vídeos novos cheguem até você já de primeiríssima mão. Vamos para a leitura do livro? Diz assim: página 138, capítulo 9, a perseverança da intercessão. Um terceiro motivo para a demora nas respostas às orações é a necessidade de Deus trabalhar em outras pessoas envolvidas na resposta. Por exemplo, se a nossa intercessão for pela salvação de alguém, pode levar tempo, às vezes muito tempo, para que Deus possa mudar o coração e os desejos dessa pessoa. Se estou orando pela libertação de alguém, de alguns hábitos ou de outras fortalezas, pode ser que Deus demore algum tempo para levar essa pessoa ao nível de compreensão necessária para mudar. Assim como foi o caso do homem por quem Miller orou por 63 anos. Resumindo, as circunstâncias costumam impedir que Deus responda a uma oração rapidamente. Epáfras combateu em oração para que os colossenses amadurecessem na sua caminhada com Cristo. Ver Colossenses 4, versículo 12. O amadurecimento requer tempo. Epáfras sabia disso e perseverou, combateu na sua intercessão. Em último lugar, saiba que quando a nossa intercessão está liberando o poder do Espírito Santo para vencer os poderes das trevas, esse processo geralmente leva tempo. Embora talvez não estivesse ciente disso, o personagem bíblico Daniel estava envolvido em uma guerra espiritual. Enquanto intercedia pela restauração de Israel, suas orações estavam afetando a esfera espiritual, onde uma grande batalha estava sendo travada entre anjos e demônios. Anjos foram despachados para atender às orações, mas os poderes demoníacos os seguravam. Ver Daniel 10, versículos 12 e 13. O problema não era se Deus podia ou não dominar o reino de Satanás. Ele certamente podia, mas se haveria ou não entendimento em oração suficiente, humanamente falando, para liberar o seu poder. Mais uma vez, Deus trabalha por meio de pessoas, e a pessoa em questão nesse caso era Daniel. Paul Billheimer, em seu maravilhoso livro Seu Destino é o Trono, diz a respeito da intercessão de Daniel. Daniel, evidentemente, entendia que a intercessão tinha um papel a desempenhar no cumprimento da profecia. Deus havia dado a profecia. Quando chegou o momento do seu cumprimento, ele não a cumpriu arbitrariamente, fora de seu programa de oração. Deus procurou um homem sobre cujo coração poderia colocar um peso de intercessão. Como sempre, Deus tomou a decisão no céu. O homem foi chamado para colocar essa decisão em prática na terra por meio da intercessão e da fé. Jane Runth compartilha a seguinte história de intercessão perseverante que, após um período prolongado, rompeu com as fortalezas do inimigo. A batalha espiritual sobre Isri Kunkoro, na Indonésia, travou-se por muitos anos. Embora conhecida como um centro de prostituição, havia um pastor local que não estava disposto a entregar aquele território a Satanás e por isso organizou passeios de oração. Mês após mês, ano após ano, os intercessores se reuniam para louvar e adorar, antes de passarem o resto da noite orando em diversos pontos, aos quais eles se dirigiam de carro, cobrindo assim toda a cidade. Esses guerreiros de oração amarraram os espíritos demoníacos e declararam que o engano sobre aquela área estava quebrado por meio da autoridade de Cristo. Eles clamaram pedindo que os habitantes fossem libertos das garras do inimigo e recebessem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Embora não houvessem mudanças aparentes na esfera natural,
na esfera espiritual, os golpes contínuos de intercessão dessas pessoas fiéis racharam as fortalezas do inimigo. Anos depois, as muralhas invisíveis das trevas foram derrubadas quando um habitante de Chiricancoro foi curado de uma forma dramática de tuberculose e de anos de paralisia. Aquele homem e sua família se tornaram cristãos, e os vizinhos, estupefatos diante dessa cura milagrosa, também se achegaram a Deus. O relato desse milagre espalhou-se e 2 anos depois, 50 novos convertidos haviam sido batizados. Como podemos ver nessa história, um milagre pode gerar resultados bastante abrangentes. Em Atos 9, versículos 32 até o 35, lemos sobre uma experiência semelhante ao ministério de Pedro. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lídia e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Quando toda uma cidade ou região recebe a Cristo depois de uma única cura, existe a possibilidade de que o milagre tenha rompido uma barreira demoníaca invisível. A passagem bíblica de 2 Coríntios 4, versículo 4, diz: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando esses causadores de cegueira são arrancados da mente dos incrédulos, pelo poder de Deus, eles passam a poder ver a verdade claramente como nunca, e podem entender e responder ao evangelho. Isso costuma levar tempo, assim como foi o caso em Chiricancoro. O milagre que trouxe a reviravolta na situação veio depois de meses de intercessão constante. Mencionei ter orado por minha esposa Ceci por 30 dias pela cura de um cisto no ovário. Sabíamos, com base nos seus sintomas e nos relatórios médicos, que o cisto estava encolhendo ao longo desse processo. O Espírito Santo estava sendo liberado de forma consistente para curá-la, mas acreditamos que as minhas orações liberavam esse poder. Nesse caso, o Senhor escolheu não operar um milagre instantâneo, como geralmente é o caso, mas por intermédio do poder liberado continuamente pela intercessão persistente. Quando Dwight Eisenhower era garoto, ele caiu e machucou a perna. 2 dias depois, ele não podia mais andar e ficou acamado. Quando o médico o examinou, disse que a infecção era tão grave que, em sua opinião, a perna não poderia ser salva. Dwight insistiu para não cortarem sua perna, e como seus pais não estavam inteiramente convencidos de que a amputação era necessária, eles não seguiram a recomendação médica. Conforme o médico havia previsto, o estado de Dwight tornou-se mais crítico. Sua febre aumentou e a infecção se espalhou pela perna. O médico ficou extremamente frustrado por não darem ouvidos ao seu conselho e disse que a vida de seu filho estava nas mãos deles. Os Eisenhowers, lembrando-se de sua fé em Deus e firmados na convicção do seu pastor com relação à cura por meio da fé, iniciaram uma vigília de oração ao lado da cama de Dwight. Cada membro da família se reservava, de modo que havia sempre alguém ao lado dele, orando por sua cura. Quando o médico voltou, ficou impressionado ao ver a melhora do estado de Dwight. A vida de Dwight Eisenhower foi salva, e mais tarde ele se tornou presidente dos Estados Unidos da América. Não se pode provar que a intercessão contínua da família de Eisenhower estava liberando poder para curar Dwight, mas essa é certamente uma explicação razoável. Uma palavra de precaução deve ser dada aqui. Acredito que Deus trabalha por meio dos médicos e da medicina. Geralmente a decisão mais sábia é seguir seu conselho. Deve-se buscar diversas confirmações e o conselho de líderes espirituais maduros antes de optar por uma decisão como a tomada pelos Eisenhowers. O Senhor nos instruiu a não desanimarmos nos nossos esforços de oração e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6, versículo 9. A palavra grega usada para desanimar significa perder a coragem, ficar atemorizado.
Ela é usada no sentido de estar em meio a um infortúnio ou uma situação desesperadora. Paulo usou 2 vezes em 2 Coríntios 4, versículos 1 e versículo 16, para descrever as dificuldades sofridas em seu ministério apostólico. Ele foi apedrejado, espancado, sofreu naufrágios, foi rejeitado e sofreu inúmeras outras dificuldades, mas estava determinado a não desanimar e nem desistir. Quando enfrentamos dificuldades e atrasos na nossa intercessão, precisamos buscar no fundo do nosso espírito a resistência fornecida pelo Espírito Santo e nos certificarmos de que não desanimaremos. O Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes, é tremendamente difícil de ser escalado. Aqueles que tentam escalá-lo devem levar apenas artigos essenciais. O homem desdenhou dessa sabedoria e levou consigo os seus artigos essenciais: notebook, vinhos, guloseimas finas, um boné especial, um cobertor colorido e uma câmera. À medida que o homem subia, esses artigos essenciais perderam seu valor e foram abandonados à beira do caminho. Ele chegou ao topo, mas só depois de abrir mão de tudo que não era realmente essencial. Sua interpretação do que era essencial, entre aspas, havia mudado drasticamente. Um professor certa vez comparou essa história à sua vida. Quando era jovem, o alimento, as roupas, os relatos das minhas experiências para impressionar o mundo eram importantes. Aos 40 anos, só as roupas que me mantinham aquecido importavam. Aos 50, eu só precisava de alimentos que me dessem força. Aos 60, minha escalada se tornou tão íngreme que eu só queria chegar ao topo. As opiniões dos outros não significavam nada. Muitas pessoas, percebendo a problemática envolvida no que é realmente essencial, novamente essencial, entre aspas, para elas, decidem abdicar do topo e se contentar com uma posição inferior, na qual possam ficar confortáveis com seus planos e acessórios. E melhor ainda é considerar o caso de Jesus. Ele abriu mão de tudo que o impedia para cumprir o plano de Deus. Também devemos fazer isso para cumprirmos plenamente o propósito colocado diante de nós. Considerei a hipótese de abandonar muitas escaladas, entre aspas, de oração. Não estava certo de que teria o tempo, a energia e disciplina para continuar. Quando optei seguir em frente, porém, percebi que para concluir minha escalada, eu precisava abandonar alguns elementos não essenciais. A TV, certos prazeres, às vezes até uma refeição ou 2. Quando cheguei ao topo, a oração atendida, percebi o quanto aquelas outras ocasiões não eram importantes. Oração requer tempo, requer energia. Muitas vezes é simplesmente a disciplina espiritual da persistência que faz a diferença. Nós, os habitantes do Ocidente, desenvolvemos a mentalidade do agora. Fomos maravilhosamente mimados pelas conveniências da nossa cultura, sejam elas o micro-ondas ou fast food. Há situações, porém, em que a única solução é desacelerar, ir bem devagar e decidir chegar até o fim. A vida é uma maratona e não uma corrida de curta distância. Na maior parte do tempo, a intercessão também é. Decida-se agora, de uma vez por todas, a ser alguém que permanece até o fim. Nós nos vemos no topo. Vamos fazer a oração juntos? Para quem já está me acompanhando sabe que esse momento para mim é um momento mais do que especial. Esse é um momento que, não que a gente está lendo algo que só foi gravado, mas é aquele momento que nós nos ligamos com o Pai. E assim, baseado na compreensão daquilo que temos lido, absorvido e estudado, Ele, o Espírito Santo de Deus, leva as nossas petições ao Pai, leva a nossa gratidão ao nosso Senhor. E assim, as respostas chegam para nós. Oremos. Pai, sei que Tu tens a plenitude dos tempos para a minha situação. Oro para que Tu me des forças para perseverar e não desanimar nem desistir. Sei que estás trabalhando o Teu caráter em mim, enquanto espero, e eu te agradeço por isso. Quero ser como o Daniel dos tempos antigos, que persevera em meio à guerra espiritual e fazia com que a batalha nos céus fosse vencida pelas forças da justiça.
Assim como Ana, não apenas quero que as minhas necessidades sejam atendidas, como quero que os teus propósitos sejam cumpridos também. Ajuda-me a ser sempre alguém que permanece, liberando o fruto da perseverança. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Espero que você tenha repetido junto comigo essas palavras. Se você não fez, mas sentiu o desejo agora no seu coração, volta um vídeo um pouquinho, ora, e eu tenho certeza que você perseverando juntamente com o Senhor, a vitória é sua. Não desanime, não desiste. Deus é contigo. Pode estar faltando só um pouquinho aqui. Então, não vai desistir, não é? Agora chegou o momento do livro também, final do capítulo, que é Você Entendeu? Vamos ver aqui se você que está me acompanhando realmente compreendeu esse capítulo. E a primeira questão do Você Entendeu é: 1. É possível pedir algo a Deus com fé e ainda assim não receber a resposta? Que versículos dão prova disso? O vídeo de ontem. Se você não assistiu, volta lá, assiste, porque Deus vai falar contigo. E se você quiser, deixa a resposta também aqui nos comentários. 2. A vontade de Deus muda por causa das nossas orações? Explica isso. Tem até referência bíblica, gente. Tá muito fácil. 3. Quais são os 3 tipos de tempos nas Escrituras? Como eles se relacionam, esses tempos, com a intercessão? Tá sabendo? Então, já vai anotando aí. E se você, Gisele, fiquei com dúvida nessa questão, deixa nos comentários que eu te respondo. 4. Outras pessoas, às vezes, causam demora nas nossas orações. Como é possível? 5. Para finalizar, você tem alguma coisa armazenada no céu? Essas questões finais você pode consultar aqui voltando esse vídeo, mas se ainda assim ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que juntos, nós esclareceremos a verdade aqui da palavra de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua guerra espiritual que você tem travado, se foi assim como Daniel ou não foi. O importante é saber que Deus é contigo, que Deus tem se agradado do conhecimento que você tem buscado, seja aqui ouvindo, assistindo esse vídeo, seja pelas madrugadas, quando ninguém te vê, e você dobra os seus joelhos, dobra o seu coração, se prostra diante do Senhor. O Senhor está vendo você, nos mínimos detalhes, quando ninguém te vê, quando as lágrimas caem no teu travesseiro, e a escuridão da noite impede de que alguém veja, o Senhor está recolhendo tuas lágrimas, e a tua perseverança vai garantir a tua vitória. Confie em Deus, que Ele é contigo. Eu aguardo você essa semana ainda com vídeo novo, por isso não esquece. Se edificou essa palavra a tua vida, se você conhece alguém que está perseverando, seja pela conversão de um esposo, de um filho, de um pai, de uma mãe, compartilhe esse vídeo com ela. Tenho certeza que ela vai ser edificada com essa palavra e você vai trazer mais ânimo nesses dias tão difíceis que nós temos vivido. Um beijo grande, até a próxima e tchau!